Graça e paz para os irmãos, graças a Deus, estamos aqui na presença do Senhor, mais uma noite, amém? O Senhor tem preparado para que nós estivéssemos aqui, a nossa alegria. Vamos orar, vamos adorar o Senhor com louvor, depois iremos para a palavra do Senhor. Queremos convidar todos nesse momento a orar conosco, não só os irmãos que estão aqui, mas os nossos irmãos em casa, amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos nesta noite. Pedimos, Senhor, que a tua mão poderosa se manifeste neste lugar, que o Senhor abençoe a cada um, a cada vida, a cada coração, que o Senhor visita a cada um que está na sua casa, que seja alcançado pela tua palavra. Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Estamos separados fisicamente, mas num só Espírito estamos unidos em Cristo. Vem derramar a tua presença, vem nos abençoar. Nós pedimos e nós te agradecemos desta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar um louvor, glorificar o nome poderoso de Jesus Cristo nesta noite, porque certamente Ele está neste lugar. Aleluia, Deus maravilhoso. Abençoa neste momento a cada um, a cada vida, em nome de Jesus. Se ao
as palmas louvem ao Senhor. Seja o nome do Senhor Jesus, amém? Padre, vamos para a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Se encontra em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Lucas 19, 1 até o versículo 10. Nós vamos falar um pouquinho sobre Zaqueu. O tema é lições do professor Zaqueu, amém? Nesse momento, Zaqueu é o nosso professor, vai nos ensinar algumas coisas que estão embutidas na palavra de Deus e que nós podemos tirar, nesta noite como lição para nós. Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira braba para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei quadruplicada. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos aprender alguma coisa com Zaqueu. Essa situação entre Zaqueu encontrar-se com Jesus, esse momento em que Zaqueu encontra-se com Jesus, nos ensina alguma coisa. Mas antes disso, eu queria colocar para os amados algumas barreiras que mostram que davam margem para Zaqueu desistir ou nem pensar em aproximar-se de Jesus. A primeira coisa era o seu ofício. Ele era chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. Eles não eram bem vistos pelo judeu, e Jesus era judeu, quanto mais ele sendo chefe dos cobradores de impostos. Então essa era uma barreira que impedia Zaqueu de aproximar-se de Jesus. Ele podia dizer: eu não vou aproximar de Jesus, porque Jesus é judeu, e os judeus não gostam de publicano, quanto mais eu que sou chefe dos cobradores de imposto da onde eu estou. Segundo, sua posição social. Zaqueu era rico. Jesus disse que não tinham de reclinar a sua cabeça. As pessoas que andavam com Jesus eram pessoas simples e pobres. Então, a situação social de Zaqueu era um agravante para quê? Para Zaqueu não se aproximar de Jesus. Bem, eles não são da minha classe social, eu não sou bem-quisto, não vou gostar de mim, é melhor eu não se meter com esse povo. Terceira coisa que eu marquei aqui, sua estatura. Zaqueu era pequenininho, ele não tinha condições de ver Jesus, tanto é que para ele ver Jesus, ele teve que subir numa árvore. Então ele podia falar: puxa, eu sou pequeno, baixa estatura, não vou tentar forçar amizade em tentar ver Jesus, porque eu não tenho condições para isso. Mais uma barreira, a multidão que estava em volta de Jesus. Havia uma grande multidão em volta de Jesus, o que tornava inviável Zaqueu de se aproximar de Jesus. Então Zaqueu podia pensar: peraí, eu sou chefe dos publicanos, peraí, eu sou rico, peraí, eu tenho uma estatura pequena, peraí, há uma grande multidão à minha volta. Olha quantos agravantes, amado, para Zaqueu não se aproximar de Jesus. E ainda tinha os religiosos, tinha os fariseus, os saduceus, os escribas, que estavam ali naquele momento. Tanto é que eles criticaram depois Zaqueu,
Zaqueu podia falar bem, o povo já é difícil, imagina esses chefes religiosos. Então Zaqueu, amado, tinha todas as barreiras, todos os motivos para não se aproximar de Jesus, para não tentar alguma coisa, para não buscar uma solução para os seus problemas. Hoje em dia, nós desistimos por muito menos que Zaqueu. Hoje em dia, nós desistimos mais fácil do que Zaqueu. Talvez nós desistimos porque não nos cumprimentam, talvez nós desistimos porque é muito longe, talvez nós desistimos porque já tentamos várias vezes, mas você perceba que Zaqueu, diante de todas essas barreiras, Zaqueu continuou firme. Ele falou: eu preciso ver Jesus. Então nós temos que aprender alguma coisa com Zaqueu. E a primeira lição que eu aprendo com Zaqueu, eu coloquei aqui 8 lições que Zaqueu nos ensina, né, diante dessa toda essa, vencendo essas barreiras. A primeira: não existe obstáculo quando Jesus é o nosso foco. Irmãos, quando Jesus é o nosso grande objetivo, nada pode nos impedir de aproximar de Jesus. Nada pode nos impedir de estar na casa do Senhor. Nada pode nos impedir de chegarmos perto de Jesus, de largarmos a nossa fé, desistir, né, de desistir da nossa fé, daquilo que nós cremos. E pessoas desistem por quase nada. Pessoas abandonam o evangelho, pessoas abandonam o caminho da fé como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Às vezes nós deparamos com cada desculpa, cada justificativa para não estar mais na presença do Senhor, que a gente às vezes tem que ficar pensando 2, 3 vezes para ver se isso é verdade ou não. Mas quando, amado, Jesus é o nosso foco, quando nós decidimos por Jesus, quando nós entendemos que Jesus é o grande objetivo da nossa vida, nenhum obstáculo é suficientemente grande, né, muito impeditivo para que nós possamos chegar até onde Jesus está. Então, o que você aprende com este homem hoje? O que nós aprendemos com Zaqueu? Que quando Jesus é o nosso foco, quando Jesus é o nosso grande objetivo, que quando nós somos chamados pela fé em Cristo, nada pode impedir esse nosso grande objetivo. Amém, meu querido? Sabe qual é a segunda que eu marquei aqui? Não existe pessoas ou situações perdidas para Jesus. Não existe ninguém pode dizer: olha, Jesus não vai me querer, olha, eu não sou de oração, olha, eu não nasci para isso. Não existe, amado, ninguém que esteja totalmente perdido que não possa ser alcançado por Jesus. Zaqueu tinha crítica dos judeus, tinha crítica dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, ele tinha crítica de todos os lados. Tanto é que quando ele entra na casa de Jesus, quando Jesus entra na sua casa para se alimentar, para tomar, para almoçar com ele, qual foi a que fizeram? Como que esse homem pode entrar na casa de um homem pecador? Mas Jesus olha e diz: esse também é filho de Abraão. Não importa que ele tenha roubado, não importa que ele tenha sido a pior pessoa do mundo. Não existe pessoas, não existe situação perdida para Jesus Cristo. É isso que eu aprendo nessa noite. Não existe situação que nós possamos dizer assim: isso não tem mais solução. Não existe pessoa que nós podemos dizer: esse não pode ser alcançado pelo Senhor. Não existe pessoas e não existe situações que não possa ser alcançada por Jesus. Jesus não desiste de nada. A palavra do Senhor diz que todo aquele que vir a Ele, de maneira nenhuma, Ele vai lançar fora. Sabe qual é a terceira coisa que eu coloquei aqui? Não existe a ideia de oportunidade perdida. Zaqueu não perdeu a oportunidade. Mesmo diante de todos aqueles obstáculos que eu citei aqui no começo, nenhum deles era suficiente para que Zaqueu perdesse essa grande oportunidade. Ele vai tentar ver Jesus, não consegue, cada multidão. Ele deve ter tentado de todas as maneiras, por cada lugar, até que ele veio na ideia, na teia de falar: peraí, eu vou subir nessa árvore. Quando Jesus passar por ela, ele fez mais ou menos a estimativa de que Jesus passaria por aquele lugar. Ele sobe em cima daquela árvore para ver Jesus passar. Sabe por quê? Porque nós aprendemos com Zaqueu que não existe oportunidade perdida. Nós não podemos perder nenhuma oportunidade, seja na quarta, seja no domingo, seja um momento, seja uma oração, seja uma oportunidade, seja ela qual for, meu querido.
nós não podemos perder de maneira nenhuma esta oportunidade. E eu aprendi com Zaqueu aqui, que obstáculo, não existe obstáculo quando Jesus é o foco. Não existe oportunidade perdida para Jesus Cristo. E não existe ideia, oportunidade perdida quando você tem um grande objetivo. Ele viu aquela grande oportunidade, era uma oportunidade difícil, talvez ele podia deixar para outra vez, quando tivesse menos pessoas, quando tivesse uma situação mais amena, quando Jesus tivesse menos fariseu, escriba, menos saduceu, quando tivesse menos pessoas ali. Mas ele falou, não, esta é a oportunidade, pode parecer difícil, mas eu vou aproveitar esta oportunidade e vou olhar para Jesus. E o resultado foi que Zaqueu foi alcançado pela mão de Jesus Cristo. Sabe o que eu coloquei aqui também? Zaqueu não tinha altura, mas Zaqueu tinha visão. Zaqueu não tinha tamanho, mas Zaqueu tinha visão. Talvez a gente não tenha recursos, talvez nós não tenhamos a grande oportunidade, talvez nós não tenhamos a chance, talvez a gente não tenha um monte de coisas, várias situações que nos impedem. Mas quando nós temos visão, quando nós enxergamos, quando nós queremos, quando nós olhamos e falamos, é isso que nós precisamos, não existe impedimento. Tem pessoas que falam, não tem igreja aberta, não tem oração, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Amados, mas quando nós temos visão, qualquer lugar é lugar para nós alcançarmos a nossa bênção. Qualquer lugar, qualquer pessoa. Não tem um pastor, não tem uma irmã abençoada, não tem uma igreja aberta, não tem uma igreja próxima da minha casa, não importa. Quando nós temos visão, e o que é visão? É aquilo que eu vejo lá na frente, é aquilo que eu quero. Quando clareia o meu grande objetivo lá na frente, não existe nada que me impeça. Zaqueu tinha uma visão, eu quero ver Jesus. Nenhum obstáculo foi suficientemente grande para impedir Zaqueu de chegar a ver Jesus Cristo. Por quê? Porque a visão de Zaqueu, não é à toa que Zaqueu era rico. Você acha que Zaqueu era rico por quê? Porque Zaqueu fazia da sua vida secular da mesma maneira que ele fez espiritual. Zaqueu deve ter enfrentado situações financeiras difíceis. Não é fácil ser chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Não é fácil ser rico como Zaqueu era. Como que Zaqueu conseguiu tudo isso? Porque ele foi atrás, ele correu, ele foi com garra, ele buscou, ele não olhou para o obstáculo. E não foi difícil para ele ver Jesus. E é mais ou menos assim, meu querido. O que nós somos na nossa vida secular, nós somos dentro da igreja. O que nós somos lá fora, nós somos dentro da igreja. Da mesma maneira, o mesmo fervor, a mesma disposição, a mesma motivação, o mesmo foco que eu tenho lá no mundo, é a mesma, na minha vida secular, é a mesma que eu tenho dentro da igreja. E Zaqueu não tinha tamanho, mas tinha visão. Acredito que quando Zaqueu começou a sua vida, ele disse, eu vou ser rico. Eu vou ter uma boa vida financeira, eu vou ser chefe, eu vou trabalhar, eu vou crescer, eu vou ter uma riqueza para me desfrutar na minha vida, da minha família. E quando Zaqueu pensava isso, ele tinha o quê? Ele tinha visão. Talvez quando ele foi olhar o seu emprego, alguém disse, você é pequenininho, você é incapaz, você não pode, você não tem condições. Zaqueu não olhou para isso. Zaqueu tinha um alvo, uma visão. E quando nós temos visão, amado, não importa o tamanho, não importa a logística, não importa o que nós temos. A visão é aquela que vai nos levar a alcançar a nossa bênção em nome de Jesus. Sabe o que eu anotei aqui também? Zaqueu era um tipo de pessoa que investia naquilo que ele acreditava. Nós estamos na igreja, muitas vezes nem nós acreditamos na igreja. Eu vejo pessoas pregarem que elas mesmas não acreditam naquilo que pregam. Tem pessoas que cantam e não acreditam naquilo que está cantando. Tem pessoas que estão na igreja, que oram, mas não acreditam, não tem fé o suficiente. Qualquer coisinha vai tirar ele da presença do Senhor e daqui a pouco você vai dizer, meu Deus, mas quantos anos dentro da casa do Senhor e hoje está se perdendo? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não creem naquilo que elas veem, naquilo que elas servem. E Zaqueu era um homem, era um tipo de homem que investia naquilo que ele acreditava.
Ele creu que ele podia ter uma vida financeira abençoada, ele investiu nela. Ele creu que podia ver Jesus Cristo, ele foi lá e viu Jesus. E sabe o que Deus nos diz nessa noite? Nós cremos realmente naquilo que nós queremos, nós cremos no Deus que nós servimos, nós cremos na igreja que nós pertencemos, nós acreditamos, nós temos coragem de investir na palavra que nós lemos, na Bíblia que nós temos dentro da nossa casa. Zaqueu era um homem que investia naquilo que ele acreditava. Se ele cria, ele depositava toda a sua energia naquilo. Tem pessoas dentro da igreja que dizem assim, né? Deixa como está para ver como é que fica. Essa é a filosofia de muitas pessoas dentro da igreja. Deixa como está para ver como é que fica. Ele vai levando. Se a bênção pingar na vida dele, ele glorifica. Se não pingar, ele fala que um dia vai chegar. Mas Zaqueu não, Zaqueu era diferente. Ele nos ensina como lidar com a oposição sem fracassarmos. Se existe um grande inimigo nosso, é a oposição. Jesus teve oposição. Quando ele esteve na terra, ele sofreu oposição. A sua própria casa, a sua própria terra não cria nele. O seu próprio povo não creu nele. Tanto é que a porta da graça foi aberta para os gentios. Zaqueu tinha um monte de oposição. Tenho certeza que quando Zaqueu subiu na árvore, alguém falou, não sobe aí, esse pessoal não gosta de você, o que você está fazendo aí? Zaqueu estava lá. Quando Jesus chamou Zaqueu, todo mundo deve ter olhado com um canto de olho. Não acredito que ele chamou esse cara. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, alguém deve ter dito, não acredito que ele está entrando. E quando Jesus entrou, sentou na sua mesa e comeu com ele, pessoas começaram a criticar. Como que ele pode sentar na casa de um pecador? Mas Zaqueu, amado, aprendeu a lidar com oposição. Ele não está nem aí com o que estão falando dele. Ele tem uma meta, ele tem um objetivo, ele quer ser abençoado. E às vezes as pessoas dentro da igreja, grande parte das pessoas que abandonam a igreja é por oposição dentro dela, por pessoas, por descontentamento com situações, pessoas que largam o emprego, perdem o emprego, não crescem dentro da empresa, sabe por quê? Porque não consegue lidar com oposição. Zaqueu era um cara que sabia lidar com oposição. Pode ver que o texto bíblico não cita em nenhum momento qualquer comentário de Zaqueu. Simplesmente Zaqueu está lá. E a palavra de Zaqueu foi categórica ao dizer, Senhor, se alguém tem o defraudado, eu restituo quadruplicadamente, eu vou dar daquilo que eu tenho. Zaqueu combateu a oposição com ideias. Zaqueu combateu a oposição com demonstração de arrependimento. E nós muitas vezes não sabemos lidar com oposição. Muitas vezes é difícil lidar com oposição, principalmente quando a oposição é próxima de nós. Principalmente quando é pessoas próximas, principalmente quando é alguém que está próximo de nós, dói mais. A pedrada de perto dói muito mais do que a pedrada de longe. E é mais difícil de errar. Mas nós aprendemos com Zaqueu. Então, não existia obstáculo quando Jesus é o foco. É isso que nós aprendemos com Zaqueu. Não existe pessoas ou situações perdidas para Jesus Cristo. Não existe a ideia de oportunidade perdida. Ele não tinha altura, mas tinha visão. Zaqueu era um homem de visão. Zaqueu era o tipo de pessoa que investia naquilo que ele acreditava. Ele nos ensina como lidar com a oposição sem desmoronar, sem perder a fibra, sem abandonar, sem voltar para trás, sem dizer assim, quer saber de uma coisa, eu vou embora, chega, muita gente falando contra mim, é melhor eu ficar longe, é melhor eu sair, pelo menos ninguém fala mal de mim. Ele ensina-nos que nossa família deve estar envolvida em nossos projetos. A Bíblia diz que quando Zaqueu se converteu, toda a sua família foi batizada. Zaqueu sabia colocar sua família nos seus projetos. Sabe por quê, amado? Porque a nossa família é o nosso grande baluarte. A nossa família é aquele que vai nos fundamentar. A nossa família é importante, é o nosso alicerce para o nosso ministério, para a nossa vida financeira, para a nossa vida emocional. E Zaqueu sabia disso.
Quando Zaqueu se converteu, quando Zaqueu ouviu a palavra do Senhor, não só ele, mas toda a sua família foi alcançada pela palavra. Sabe por que Zaqueu era um homem que a sua palavra valia muito? Com certeza, quando ele volta-se para Jesus, todo mundo entende, esse homem é um vencedor, venceu financeiramente, conseguiu ver Jesus diante de todas as suas dificuldades. Então, com certeza absoluta, esse passo que Zaqueu está dando é o melhor, e a sua família se apossou desse passe. E por último, ele nos ensina que para deixar a insignificância é preciso olhar a vida na perspectiva da fé. Zaqueu, ele era financeiramente abençoado, Zaqueu era um homem lutador, mas Zaqueu, em questão espiritual, ele era insignificante. Ele era cobrador de impostos, ele era pecador, ele tinha nas suas costas uma má fama das pessoas que estão à sua volta, mas ele pegou a sua insignificância e deu a volta por cima, né? E ele deixou essa significância, sabe como? Olhando tudo na perspectiva da fé. Ele disse, eu vou olhar para Jesus. E quando ele olhou para Jesus, Jesus o chamou. Quando Jesus o chamou, ele pela fé desceu e obedeceu o chamado de Jesus. Ele recebeu Jesus em sua casa. Quando Jesus disse que queria pousar em sua casa, ele prestou atenção na palavra do Senhor, ele recebeu a palavra do Senhor, ele se converteu, ele batizou, ou seja, todos os atos de Zaqueu, desde o momento em que ele decidiu ver Jesus, a sua subida na árvore, a sua convite para que Jesus fosse à sua casa, em sentar na mesa com Jesus e ouvir a palavra de Jesus, em se arrepender dos seus pecados e finalmente em crer e receber a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Toda essa atitude foi um caminho de fé de Zaqueu para alcançar a bênção do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Nós aprendemos ou não aprendemos com Zaqueu? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nesse momento, queria que nós orássemos. Amém? Queria que nós buscássemos nesse momento a presença do Senhor. Que Deus nos dê oportunidade de termos as atitudes que Zaqueu teve, de nos comportarmos como Zaqueu, de sermos vencedores como Zaqueu foi, não só na sua vida secular, como na sua vida espiritual. Que apesar do seu tamanho, apesar da sua posição social, apesar do seu ofício, apesar da multidão que estava à sua volta, apesar da oposição dos religiosos que estava à sua volta, Zaqueu não desistiu, Zaqueu não olhou para trás, Zaqueu não abandonou aquilo que ele acreditava e foi até o final. Nós precisamos aprender como Zaqueu, nós precisamos ser motivados como Zaqueu, nós temos que crer como Zaqueu creu, nós precisamos tomar as atitudes que Zaqueu tomou. Dessa maneira nós seremos abençoados pelo Senhor. Vamos orar nesse momento. Os nossos irmãos que estão em casa, dobra a sua cabeça, fecha os seus olhos. Nesse momento o Senhor nos visita. Talvez tudo isso, todas essas qualidades que Zaqueu tem, talvez nós possamos olhar e dizer assim, puxa vida, eu não tenho quase nenhuma delas, mas o Espírito Santo é aquele que nos capacita. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, pela qual nós possamos dizer, papai, Abba Pai. Então o Espírito Santo é aquele que trata-nos, o Espírito Santo é aquele que estrutura a nossa fé, o Espírito Santo é aquele que molda o nosso caráter, o Espírito Santo é aquele que transforma, é aquele que controla os nossos temperamentos. O Espírito Santo é aquele que coloca novas qualidades, novas virtudes dentro de nós, para que nós possamos ser como Zaqueu, sermos vencedores como Zaqueu, mesmo diante de tudo que dizia, toda a escrita dizia que Zaqueu era um homem pronto a ser derrotado, era para ser, não tinha tamanho para ser guerreiro, e aquela época era uma época em que precisava de homens valentes, pessoas boas da espada, lutadores, era isso que o mundo precisava naquela época. Mas Zaqueu fez o quê? Ele mostrou através, do texto que nós lemos, que ele quebrou todos os paradigmas daquela época. Um homem pequenininho, um homem de baixa estatura, um homem desprezado, um homem que não tinha valor para muita gente, mas ele foi vitorioso em nome de Jesus. Deus maravilhoso, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nesta noite, ó Deus maravilhoso,
E eu creio nesta noite, Pai Celestial, que o Senhor pode colocar em nós, Pai Celestial, a mesma motivação, o mesmo espírito, Pai. Deus maravilhoso, Pai, as mesmas lições, os mesmos aprendizados que Zaqueu tinha, Pai. Mesmo diante de todo o script, Pai Celestial, que lhe era contrário, Senhor. Mesmo diante de tudo, Pai, que falava contra ele, Senhor, que era contra o seu sucesso, Pai, que não despertava nenhuma, Pai Celestial, paixão por ninguém. Pai Celestial, mas Zaqueu, Deus maravilhoso, foi vencedor. E ele está aí na Tua palavra para nos ensinar, irmão. Pai Celestial, para que nós possamos entender que quando o nosso foco é Jesus Cristo, nada pode nos tirar dele, Pai. Pai, quantas pessoas têm desanimado, quantas pessoas, Pai Celestial, há um mês, 40 dias, Pai, sem estar na Tua casa, estão desanimando, estão perdendo a fé, Senhor. Pai, estão perdendo o ânimo espiritual, Jesus maravilhoso, está se deixando ser levado, Senhor, Pai, pelos prazeres, Pai Celestial, pela concupiscência do mundo, Senhor. Mas nesta noite, Pai, através desta oração, nós invocamos que o Teu Espírito Santo dê uma injeção de adrenalina, Senhor, nestas vidas, Pai. Deus maravilhoso, que o nosso coração seja despertado, Pai, para que nós possamos entender qual é o Teu propósito, Senhor, e que nós possamos ser vitoriosos dentro da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, ainda que nos parece difícil, ainda que nos parece impossível, ainda que o tamanho, Pai Celestial, não seja favorável, Pai, nem que tenhamos que subir, Pai Celestial, Deus, numa árvore, para ver, Senhor, o Senhor passar, Senhor. Pai, nos dá, Senhor Deus, essa motivação, nos dá, Senhor Deus maravilhoso, esta inteligência, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, aleluia, Jesus, amém, amado? Podemos aplaudir Jesus desta noite? Graças a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.